Você já viu uma mãe disputar o amor dos filhos como se fosse um troféu? Essa é a história de uma família que foi sendo destruída aos poucos, pela obsessão silenciosa de uma mulher em ser amada a qualquer custo. O que começou com brincadeiras aparentemente inofensivas, se transformou em uma sequência de atitudes perigosas, traumatizantes e quase irreversíveis. Uma menina de apenas 7 anos ficou presa entre o afeto de um pai cuidadoso e a competitividade sombria da própria mãe, até que um acidente mudou tudo para sempre. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e comenta de onde você está assistindo. Essa história é real, é forte. E vai mexer com você. Porque o que acontece quando quem devia proteger se torna ameaça? Me chamo Fernanda, tenho 17 anos, e cresci em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Minha família sempre foi pequena, só eu, minha irmãzinha Isabela, e nossos pais, Gustavo e Patrícia. Por fora, a gente parecia uma família comum. Mas quem olhava de fora não imaginava a batalha silenciosa que acontecia dentro da nossa casa. Desde muito pequena, Isabela sempre foi o centro das atenções. Eu nunca liguei para isso, ela era mesmo adorável. Mas minha mãe, Patrícia, parecia querer mais do que o amor natural de filha. Ela queria exclusividade. Tudo começou de forma sutil. Um bilhetinho aqui, um comentário ali. Mas o dia em que vi minha mãe obrigando a Isa a escrever "Eu amo mais a mamãe" em uma foto do nosso pai, e depois sorrir ao ver a tristeza nos olhos dele, eu soube que algo estava errado. Quando pedi para ela parar com aquilo, ela só respondeu com desdém: ela já escolheu a favorita. Só estou garantindo que não esqueça. 5 meses depois dessa frase, minha mãe estava no quintal da nossa casa, arranhando a cerca com as próprias unhas, gritando o nome da Isa com as mãos cheias de sangue. A Patrícia que eu conhecia tinha sumido, ou talvez sempre esteve ali, escondida atrás de uma imagem de mãe divertida. Isabela sempre teve um carinho imenso pelo meu pai. Ele era aquele tipo de pai que se fantasiava de princesa só para arrancar uma gargalhada dela. Um dia, Isa apareceu na cozinha animada: "Mãe, vem ver. O papai tá usando minha fantasia da Elsa." Minha mãe riu, mas não foi ver. Isa riu de volta e respondeu: "Ah, você só cozinha, 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 nem sabe brincar. É por isso que eu gosto mais do papai." E saiu correndo. Aquilo feriu a Patrícia mais do que ela deixou transparecer. No dia seguinte, ela tentou mudar tudo. Participou das brincadeiras. Se jogou na grama com Isa, rolou morro abaixo rindo como criança. Até o vestido de aniversário dela ficou destruído, mas ela parecia feliz, por estar ganhando terreno. Só que o que parecia uma tentativa de se aproximar, virou obsessão. Toda noite ela inventava o dia das meninas para separar Isa do papai. Começou a competir por cada risada, cada abraço. Chegou ao ponto de incentivar minha irmã a desenhar nosso pai chorando, e escrever em cima: "Eu amo mais a mamãe." Quando ele viu, ficou devastado. Ela só sorriu. As coisas foram ficando perigosas. Um dia encontrei minha mãe colocando a Isa no telhado do sobrado, sem proteção nenhuma, dizendo que era só aventura. Em outra ocasião, ela deixou Isa sentar no banco do motorista do carro e a incentivou a acelerar. Sim, uma criança de 7 anos. O carro bateu num veículo estacionado. Meu pai assumiu a culpa, mas quando fomos ver como Isa estava, ela me disse baixinho: "A mamãe tá começando a me assustar." Essa frase foi o estupim. Sentamos com minha mãe e tentamos conversar. Ela riu na nossa cara. Disse que a gente só estava com inveja. No dia seguinte, ela tirou todo o dinheiro da poupança e comprou um castelo inflável gigante pro quintal. "A Isa vai amar", justificou, mas o pior ainda estava por vir. No fim daquela semana, cheguei da escola e encontrei a Isa no quintal. Ela segurava o machado que meu pai usava para cortar lenha e chorava baixinho. Um corte na perna dela sangrava sem parar. Minha mãe batia palmas ao lado. "Vai, Isa. Menina forte não chora." Ela falava como se fosse uma brincadeira qualquer. Eu corri, tirei o machado da mão dela e chamei meu pai. Ele carregou Isa no colo até o banheiro e fez os primeiros socorros. Quando voltou, minha mãe estava furiosa. "Vocês estão sempre estragando tudo." Mas já era tarde. Aquilo passou de todos os limites.
Naquela noite, meu pai e eu colocamos um ultimato. Dissemos à minha mãe que se ela não mudasse, não teríamos outra escolha a não ser nos afastar. Ela debochou, dizendo que estávamos fazendo drama. Mas quando viu que falávamos sério, fingiu arrependimento. Prometeu pegar leve. E por 2 dias foi o que fez, até que numa manhã de domingo tudo desmoronou. Ela ligou chorando, quase sem conseguir falar: eu estraguei tudo. Venham pro hospital, agora. Chegamos e encontramos minha mãe encharcada na recepção, tremendo, o rosto pálido. Levei a Isa para nadar na pedreira. Ela contou entre soluços. Incentivei ela a pular das pedras. Começamos com as mais baixas. Mas depois, eu queria que ela fosse mais corajosa. Ela pulou de 6 metros, torceu o pé. E mesmo assim eu insisti. A última pedra tinha 9 metros. Isa escorregou e caiu errado na água rasa. Ela não acordava, minha mãe dizia, desesperada. Eu senti na hora que tinha acontecido algo horrível. Isa ainda estava viva quando os bombeiros a resgataram, mas a queda foi grave. Na sala de espera, esperamos por horas. Meu pai andava em círculos. Minha avó materna, que veio às pressas de Taubaté, tentava rezar. Quando o médico apareceu, o mundo parou. A medula espinhal dela foi gravemente afetada na altura da vértebra L2. Talvez ela nunca mais ande. Meu pai chorou como eu nunca tinha visto. Quando fomos autorizados a ver Isa, ela estava sedada, mas acordada. E quando viu minha mãe, sussurrou: fica longe de mim, mamãe. Você me assusta. A segurança foi chamada e retirou minha mãe da sala. Isa não parava de olhar para a porta, como se tivesse medo que ela voltasse. Meu pai, com o rosto endurecido, tomou uma decisão ali. Ligou para o tio Renato, irmão dele, que é empreiteiro, e pediu ajuda. Ligou para uma advogada. Montou um plano. Minha mãe tentou se justificar pelas redes sociais. Postou emojis chorando, mensagens pedindo orações. Mas ninguém sabia da verdade. As pessoas mandavam apoio sem saber o que realmente tinha acontecido. Nos dias seguintes, Isa foi avaliada por fisioterapeutas, neurologistas e psicólogos. E a cada notícia, a realidade ficava mais difícil de aceitar. Mamãe tentou visitar novamente, mas foi barrada. Deixou um urso de pelúcia na recepção e subiu chorando no elevador. No mesmo dia, Renato e papai começaram a instalar câmeras de segurança na nossa casa. Minha mãe já havia demonstrado que não respeitaria nenhum limite. A cirurgia de estabilização da coluna foi um sucesso, mas os médicos foram diretos. O caminho seria lento, doloroso e incerto. E mesmo com tudo isso acontecendo, minha mãe continuava tentando contato. Mandava mensagens com vídeos antigos da Isa, dizia que estava arrependida. Chorava e implorava. Eu, sinceramente, só conseguia lembrar dos olhos da minha irmã dizendo: ela me assusta. Isa iniciou a fisioterapia ainda no hospital. A equipe era gentil, mas firme. Cada exercício era um desafio. E mesmo com o rosto franzido de dor, ela tentava. Tentava porque queria acreditar que havia saída. Mas suas pernas não reagiam. E como se não bastasse, minha mãe conseguiu entrar escondida durante uma troca de turno. Quando a encontrei, estava sentada ao lado da cama da Isa, fazendo carinho em seus cabelos e sussurrando desculpas. O monitor cardíaco apitou. Isa fingia dormir, mas estava tremendo. Eu chamei a enfermeira. Ela não pode estar aqui. Minha mãe virou para mim com raiva nos olhos e disse: você virou ele contra mim. Tá destruindo o que eu e a Isa temos. Seguranças vieram e a retiraram. Foi depois disso que meu pai, sem perder tempo, reuniu toda a documentação. Fotos das paredes rabiscadas, recibos do castelo inflável, o machucado do machado, extratos da conta esvaziada. Tudo com data, hora e testemunhas. Enquanto isso, a casa parecia vazia sem a Isa. Eu e meu pai nos revezávamos entre escola, trabalho e hospital. Minha avó era nosso esteio. Dormia pouco, mas estava sempre pronta com um chá ou um cobertor. Ela também se tornou uma barreira física contra minha mãe, que aparecia tentando visitas, ligava para os médicos fingindo ser secretária do meu pai, inventava desculpas para se infiltrar. Na escola, eu tentava manter as aparências, mas não conseguia me concentrar.
Uma vez minha mãe tentou me tirar da aula, dizendo que era uma emergência. O diretor não deixou, mas o constrangimento foi enorme. No hospital, Isa perguntava se um dia voltaria a andar. Meu pai sempre respondia com esperança, mas eu via a angústia escondida em seus olhos. As contas começaram a chegar. Mesmo com plano de saúde, os gastos eram altos. Meu pai vendeu a moto e passou a fazer plantões dobrados. Renato, nosso tio, nos ajudava com o que podia. O estado emocional da Isa oscilava. Em alguns dias, ela ria vendo os desenhos antigos. Em outros, mal respondia. A psicóloga infantil Dona Marta era paciente e amorosa, usava brincadeiras para falar de traumas e medos. Mas minha mãe não parava. Descobriu os horários das sessões de fisioterapia e apareceu no meio de uma delas. Quando meu pai se afastou para atender uma ligação, ela entrou. Nicole, a fisioterapeuta, interrompeu tudo e levou Isa pro quarto. Eu bloqueei o corredor. Vai embora. Ela é minha filha, gritou minha mãe. Os gritos ecoaram pela casa até meu pai chegar. As câmeras de segurança registraram tudo. E não foi só isso. Gravaram ela rondando o quintal à noite, tentando janelas, perguntando pro vizinho se podia usar o telefone dele só um minutinho. Diante disso, meu pai pediu uma professora particular para Isa. A escola mandou uma pedagoga 3 vezes por semana. Isa sentia falta dos amigos, da rotina. Então passamos a organizar chamadas de vídeo com os colegas, para tentar manter um pouco de normalidade. Mas cada novo dia era uma provação. A advogada da minha mãe passou a mandar notificações exigindo visitas, insinuações de alienação parental, pedidos de laudos. Meu pai respondia tudo com provas, imagens, laudos médicos. O medo da Isa. Um dia encontramos fotos jogadas na porta de casa. Imagens antigas, Isa sorrindo com a mãe. Era evidente que estavam sendo usadas para manipular. E mesmo assim doía. Mas naquela semana algo mudou. Isa conseguiu ficar de pé por alguns segundos com apoio. As pernas tremiam, mas ela sustentou o próprio peso por quase meio minuto. Nicole chorou. Meu pai também. Foi uma vitória pequena, mas enorme. Enquanto isso, minha mãe criava um blog. Publicava versões distorcidas da história, se pintando como uma vítima de um ex-marido controlador. Pessoas que mal nos conheciam começaram a nos julgar. Ainda assim, meu pai nunca respondeu publicamente. Preferia cuidar da Isa. A crise financeira apertava. Meu pai pensou até em vender a casa. Renato se ofereceu para comprar o carro e emprestar de volta. Isa acompanhava tudo com atenção. Ela começou a decorar o próprio quarto com desenhos, mensagens de força, frases que a psicóloga ensinava. Coragem é continuar mesmo com medo. Aos poucos, Isa reaprendia a viver. Quando fez 8 anos, pediu uma festinha simples com bolo de cenoura e brigadeiro. E deixou claro: não quero a mamãe aqui. Mesmo assim, minha mãe descobriu e apareceu com um presente gigante, exigindo entrar. Meu pai bloqueou a porta. Isa ouviu os gritos lá de dentro, encolhida no quarto, chorando no travesseiro. Foi depois disso que meu pai entrou com o pedido formal da medida protetiva. A advogada avisou que o processo seria longo, mas que as provas já falavam por si. Nas semanas seguintes, os pesadelos voltaram com força. Isabela acordava assustada, ofegante, gritando que estava se afogando. Não queria nem tomar banho de chuveiro. Se recusava a entrar em banheira e muito menos cogitar piscina. Nicole, a fisioterapeuta, conversou com a psicóloga e juntas decidiram aumentar o número de sessões. O trauma não era só físico. Minha mãe, por outro lado, passou a aliciar aliados. Tios distantes, colegas antigos. Até vizinhos, qualquer um que ainda acreditasse na sua versão distorcida. Alguns chegaram a aparecer na nossa porta. Um deles, inclusive, teve a audácia de dizer que toda criança precisa da mãe. Isso no meio do nosso inferno. Renato descobriu que ela estava espalhando boatos no trabalho do meu pai, dizendo que ele era abusivo. Por sorte, o chefe dele conhecia a verdade e ficou ao nosso lado. Mas a tensão no ambiente de trabalho aumentou. A fofoca andava mais rápido que qualquer denúncia formal. Ainda assim, cada avanço da Isa era uma faísca de esperança. Ela reaprendeu a passar da cama para a cadeira sozinha.
Conseguiu tomar banho usando as barras que o tio Renato instalou no banheiro. Cada pequena independência era comemorada como se fosse medalha de ouro, mas minha mãe não parava. Contratou um detetive particular para fotografar nossa rotina. Mandou a antiga babá da Isa nos visitar com desculpas esfarrapadas. Até ligou para a orientadora da minha escola dizendo que estava preocupada comigo. O ponto de ruptura veio durante uma sessão de hidroterapia, a primeira da Isa desde o acidente. Era para ser um momento de superação. Isa estava indo bem, flutuando com a ajuda de boias e da terapeuta. Então minha mãe apareceu do nada, do lado de fora da vidraça da piscina. Isa viu e entrou em pânico. Engoliu água, se engasgou, chorava desesperada. A sessão terminou com Isa vomitando de tanto medo. Meu pai perdeu o controle. Foi atrás da minha mãe no estacionamento e eu fiquei cuidando da Isa tentando acalmá-la. Eu não ouvi o que foi dito, mas o rosto do meu pai voltou tenso, com os olhos vermelhos. Foi ali que tivemos uma reunião séria. Eu, papai, minha avó e o tio Renato. Estava claro que a presença da minha mãe estava impedindo qualquer tipo de progresso. Renato sugeriu que a gente mudasse de cidade e recomeçasse em outro estado. Minha avó hesitou, preocupada com a equipe médica da Isa. Isa, mesmo sem ouvir tudo, apareceu chorando e pediu: "Não tirem de mim os médicos, meu quarto. As únicas coisas estáveis que ainda tenho." Então decidimos ficar, mas agir. Meu pai passou dias em telefonemas com advogados, grupos de apoio e serviços sociais. O processo de medida protetiva ganhava força. A advogada da minha mãe, no entanto, exigia visitas supervisionadas, avaliação psicológica de todo mundo, questionava até a nossa alimentação. As redes sociais da minha mãe beiravam o absurdo. Ela postava vídeos antigos da Isa correndo e pulando, com legendas do tipo "Minha filha, eu sinto sua falta." Era cruel, quase sádico. Até a própria mãe da Patrícia, nossa avó materna, entrou em contato, chocada com o que descobriu. Disse que a filha escondia muita coisa e se ofereceu para ajudar no processo. Entregou até os diários da Patrícia, cheios de planos bizarros para resgatar a Isa e levá-la para fora do país. Tinha até lista de remédios sedativos. Com tudo isso, a audiência se tornou questão de sobrevivência. Só que na véspera, minha mãe apareceu em casa com um caminhão de mudanças, dizendo que ia pegar as coisas dela. Meu pai chamou a polícia. Isa se trancou no quarto. Os policiais impediram a entrada da minha mãe, mas ela gritou tanto que a vizinhança toda ouviu. À noite, Isa teve uma crise. Disse que queria mudar de nome, que não queria mais se parecer com a mãe. Nicole precisou marcar uma sessão emergencial. Emma, desculpe, Isa não dormia mais. Verificava a tranca da porta do quarto 3, 4 vezes. Eu passei a dormir na porta. Meu pai rondava a casa durante a madrugada. Minha avó fazia chá sem parar, mas ninguém conseguia engolir. No dia da audiência, minha mãe apareceu de cadeira de rodas, dizendo que estava paralisada pelo estresse. O juiz exigiu o laudo. Diante disso, ela levantou sozinha em menos de 1 minuto. Foi constrangedor. Meu pai apresentou os vídeos, laudos, extratos e testemunhas. O juiz observava tudo em silêncio, cada vez mais sério. O depoimento da Isa foi por vídeo de uma sala protegida. Ela contou tudo: os medos, o acidente e os pesadelos. Quando perguntaram se queria ver a mãe, ela balançou a cabeça com tanta força que parecia querer apagar a pergunta da memória. O juiz ficou visivelmente tocado. Patrícia tentou se defender, mas se contradisse diversas vezes. Disse que o telhado era seguro, que o machucado com o machado foi exagerado. Ao ver as fotos, culpou meu pai por não estar por perto. Até sua advogada fez uma careta. Durante o intervalo, minha mãe me encurralou no banheiro e me pediu para convencer o juiz. Gritei. A segurança a tirou de lá imediatamente. Renato apresentou os vídeos das câmeras, minha mãe tentando invadir a casa. Subornar carteiro rondando a escola. Nicole depois sobre como o contato com a mãe regredia a recuperação da Isa. A última testemunha da minha mãe, uma amiga de redes sociais, foi desmontada no contra-interrogatório. Admitiu que nunca mais tinha visto a Patrícia com Isa depois do acidente. A sentença saiu rápido,
medida protetiva permanente até a Isa completar 18 anos. Quando a decisão foi lida, minha mãe gritou, tentou avançar no meu pai e foi contida por 2 oficiais. Ainda tentou uma última cartada do lado de fora do fórum, correndo até o carro onde estávamos. Me joguei na frente da Isa. Ela se encolheu no banco, tapando os ouvidos. Meu pai arrancou com o carro. Só ouvíamos os gritos da minha mãe sumindo no retrovisor. Naquela noite, Isa dormiu tranquila, pela primeira vez em meses. Mesmo com a medida protetiva garantida, o assédio da minha mãe não parou. Ela mandava cartas por parentes, criava perfis falsos em redes sociais e, numa tentativa surreal, chegou a alugar um avião para sobrevoar nossa casa com uma faixa: Isa, a mamãe te ama. Cada violação era documentada e anexada ao processo. A própria advogada dela desistiu de representá-la. Já o nosso foco estava em outra coisa: Isa. Em uma semana, ela ficou 5 minutos em pé com apoio. Os dedos dos pés começaram a reagir melhor. Nicole chorou ao ver Isa dar seu primeiro passo entre as barras paralelas. Meu pai desabou no canto da sala. Foi como ver uma alma voltando pro corpo. Claro, a parte financeira ainda era um rombo. Meu pai passou meses contestando cada dívida feita em nome dele, cartões abertos pela minha mãe, saques indevidos, compras fantasmas. Renato organizou uma vaquinha online. O apoio da comunidade surpreendeu. Até pessoas que tinham caído na conversa da minha mãe se comoveram com a verdade. Mas o que mais doía era ver o trauma silencioso de Isa. Mesmo sorrindo mais, ela ainda travava ao ouvir um portão bater. Conferia quem estava do outro lado antes de abrir a porta. Dormia com o apito do lado da cama. 6 meses depois da audiência, minha mãe foi presa. Ela foi flagrada na escola, tentando assistir de longe a formatura virtual da Isa. Isso rompeu de vez a ordem judicial. A prisão foi o ponto final. Não houve mais desculpas. Nem mais dúvidas. Com ela finalmente fora do caminho, Isa floresceu. Aprendeu a usar muletas. Um passo de cada vez. Às vezes caía, mas se levantava. Um dia, atravessou o quarto inteiro sozinha. Nicole chorou, meu pai chorou, eu chorei. Ela sabia que nunca mais correria como antes, mas aquilo já era uma vitória. Com o tempo, papai reorganizou nossas finanças. Conseguiu uma promoção que permitia home office, o que facilitava os cuidados com Isa. Nossa avó, mesmo com a saúde fragilizada, continuava sendo nosso porto. Dormia no sofá da sala por meses, só para estar perto da Isa caso ela precisasse. Quando Isa completou 9 anos, pediu uma festa na piscina. Quero enfrentar meu medo, ela disse, deixando as muletas de lado e mergulhando devagar, cercada pelas amigas. Foi ali, naquele momento, que todos os meses de dor começaram a se dissolver. Ver o sorriso verdadeiro dela de novo foi como reaprender a respirar. As cartas da minha mãe, enviadas da prisão, foram todas devolvidas. Isa pediu que nem fossem abertas. Quero olhar para frente, ela disse. E ela olhou. Com força. Aquele quarto da sala, adaptado às pressas, virou um novo cantinho da Isa. Com desenhos feitos por ela, palavras como coragem, esperança e vida escritas nas paredes. Era o retrato da menina que se recusou a ser vítima. Isa voltou para a escola, primeiro meio período, depois integral. Se tornou membro do clube de artes, entrou no jornalzinho da escola e passou a dar palestras para outras crianças sobre superação. 2 anos depois do acidente, Isa participou de um campeonato de esportes adaptados. Mesmo de cadeira de rodas, competiu com um brilho nos olhos. Não venceu, mas atravessou a linha de chegada com um sorriso que apagou qualquer derrota. E meu pai? Ele também teve um novo começo. O amor apareceu de forma simples, Nicole. A fisioterapeuta que nos viu nos nossos piores dias, que segurou nossa mão em silêncio, que jamais julgou. O amor deles foi surgindo devagar, com respeito. Isa percebeu antes de todo mundo. E quando veio o casamento, foi ela quem pediu para ser dama de honra. No dia em que a mãe teria direito à liberdade, tudo já estava diferente. Isa, com 12 anos, andava de moletas, de cabeça erguida. Sabia que a vida podia tentar machucá-la de novo. Mas também sabia que não estava mais sozinha. Nós éramos uma família menor, marcada, mas mais forte do que nunca.
Meu pai voltou a sorrir de verdade. A vovó andava mais devagar, mas ainda segurava tudo. Eu amadureci cedo, mas encontrei meu propósito: cuidar da Isa. A sede da minha mãe de ser a mãe divertida deixou marcas profundas. Nos passos hesitantes da Isa, nos cabelos brancos do meu pai, nos comprimidos diários da vovó. Mas sobrevivemos. Mais do que isso, aprendemos a viver de um novo jeito. O sorriso da Isa mudou, mas era verdadeiro. E essa foi a maior vitória de todas. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!